Olá a todos, estamos dando sequência no programa de entrevistas do IBEVAR Prax, o nosso núcleo de prevenção de perdas, risco, auditoria, compliance e segurança. Estamos hoje aqui invertendo um pouquinho o papel para escutar um grande mestre, que eu considero um grande mestre nessa área de prevenção de perdas e toda a sua experiência. Anderson Ozawa, muito obrigado por toda a participação, por toda a experiência que você tem ajudado a gente a compartilhar com o mundo de varejo. Anderson, que hoje é Head de Auditoria e de Prevenção do Cinemark, né? E autor do Pentágono de Perdas, uma das poucas bibliografias que a gente tem na área. Eu acho que você tem muito esse papel de ajudar a gente a desenvolver e de trazer isso para o ambiente acadêmico. A gente sabe da carência que a gente tem nesse tipo de formação. Mas queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, de um modo geral, aonde você passou. Eu te conheço já há algum tempo, mas o pessoal não necessariamente conhece aí toda a sua trajetória e tudo que você já desenvolveu. Bom, obrigado, agradeço o convite por esse bate-papo. Tenho passagens, minha formação é administração de empresas, tenho um MBA em controladoria, finanças e auditoria pela GV. Comecei lá atrás em banco, olha que coisa maluca, mas em auditoria, né, já brincando com controles desde aquela época. E no varejo tenho passagens por Renner, por Marisa, por Raia Drogasil. Tive a minha empresa de consultoria por quase 3 anos. Passei pela Nike e agora na Cinemark. É bem amplo, né? Eu acho que você passa por quase todos os grandes segmentos, então você tem uma visão bem cross de tudo isso. E acho que para a gente começar, falar um pouquinho disso. Quais as diferenças e que você consegue notar de diferenças entre empresas totalmente diferentes, algumas mais familiares, outras menos, umas internacionais e outras brasileiras. Como que você avalia o estado geral de prevenção de perdas dentro dessas empresas, Brasil versus internacional? Quando a gente compara Brasil, né, empresas nacionais e internacionais, é notório que a gente tem algumas diferenças, né? Muito dos modelos das internacionais já vêm prontos, então o que acontece é que no Brasil a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Mas a experiência em empresas brasileiras é interessante, né? Já trabalhei em grande, média e fazendo trabalho de consultoria em pequenas empresas. É interessante você ver que realmente todas as oportunidades são as mesmas. O que difere é o nível de maturidade para entender o quanto a prevenção de perdas é essencial para o negócio. Não que as empresas não trabalhem a prevenção de perdas, trabalham do jeito que elas entendem, né? Mas de alguma forma isso falta a questão da maturidade, de entender que é algo realmente diferenciado e que tem que ser trabalhado de forma estrutural para trazer um ganho também relativo em relação a isso. Então, quando a gente compara, esse é o grande diferencial. De fora, a gente tem modelos, e aí o grande desafio é trazer para a nossa realidade do Brasil, e eu acho que é o grande desafio não só dentro de prevenção de perdas, mas em todas as outras questões, como marketing, gestão de pessoas, etc. e tal. A gente tem essa diversidade cultural e também toda essa questão de estrutura a ser tratada, mas em questão de empresas brasileiras é realmente calibrar essa maturidade. As maiores tem a maturidade, em algum momento ela até se perde ao longo do tempo e aí algumas decisões, infelizmente, equivocadas são tomadas de redução, extinção de área, etc. e tal. A média, ela consegue trafegar com isso com um pouco mais de, não tranquilidade, mas ela consegue manter por um pouco mais de tempo, porque para ela é uma linha muito tênue entre sobreviver e não sobreviver, né? Então, ela continua com a área, pode ser que não da forma como deveria, mas ela sabe que ela tem que manter ali porque aquilo faz muita diferença no negócio dela. E a pequena olha para cima e fala, poxa, será que eu invisto? O que eu devo fazer? E minimamente ela faz alguma coisa. Mas no fim das contas ela acaba atuando não no viés adequado, mas até querendo obter o resultado que se deseja, mas não no viés adequado. Você falou muito dessa questão da maturidade. Você acha que essa questão da maturidade é uma questão de cultura
das empresas, né? Ou é uma questão muito de falta de visão do papel estratégico de prevenção de perdas dentro dessas empresas e de uma questão muito tática e operacional? Eu acho que é um mix das duas coisas. Tem aí umas diferenças de peso. Eu costumo comparar muito isso como a forma como o RH era tratado há alguns anos atrás. A gestão de pessoas não era estratégica, né, até 5 ou 10 anos atrás. Então, o varejo em si, à medida que ele vem se profissionalizando, as áreas mais core vão se tornando estratégicas, e foi isso que aconteceu com o RH, né? Ele deixou de ser departamento pessoal e passou a ser realmente, depois, recursos humanos, e hoje ele é gestão de pessoas, né? Então, eu enxergo hoje e faço uma leitura de que isso vai acontecer e já está acontecendo com a prevenção de perdas. Ela vai, à medida que o varejo vai evoluindo, essa área, à medida que as outras mais core vão se tornando mais estáveis ou estruturadas, ela vem como a próxima, junto com as outras áreas de governança, a se estruturar também. Então é um pouco, sim, da cultura e um pouco da maturidade no sentido realmente do que você falou, delas entenderem o quanto é importante, que não é tático nem operacional, mas sim estratégico, e vem nessa profissionalização do varejo. Acho que esse é o grande ponto, né? À medida que o varejo vem nessa crescente de profissionalização, né, e aí o IBEVAR tem um papel fundamental nisso, toda a mudança que vem ocorrendo no mercado como um todo contribui para isso, e a prevenção de perdas vem agora, junto com outras áreas como auditoria, compliance, etc. e tal, elas vêm juntas se profissionalizando ao mesmo tempo. Então é um processo natural de tudo isso que a gente vem falando. Você falou muito nessa questão de governança, de compliance, é o futuro da área de prevenção de perdas? Vou abrir mais a pergunta, então. O que está embaixo da área de prevenção de perdas? Eu acho que essa é uma dúvida que muitas empresas têm, né? A gente vê algumas, até Facility às vezes vai para a área de prevenção de perdas. Sim. No último caso, quando você vê. O que é o profissional de perdas e quais são as visões integradas que ele tem que ter da companhia? É uma visão de controle. A área de prevenção de perdas, ela pode ser considerada, numa analogia, uma área de auditoria de processos. Então, ela garante que os processos que acontecem na operação estão sendo executados da melhor forma, né? Então, embaixo dela, você vai ter auditoria de processos, você vai ter treinamento, você vai ter a parte de tecnologia, de indicadores, tudo voltado a isso, né? Quando a gente olha aonde a prevenção de perdas estaria inserida num futuro, aí a gente olha para uma área guarda-chuva chamada governança. Então, aí eu enxergo governança aqui em cima, com prevenção de perdas, gestão de riscos, auditoria, compliance, segurança, essas áreas que suportam a alta administração a fazer com que o negócio aconteça. O que eu costumo sempre dizer é que a prevenção de perdas é o olho do dono. Por isso que a melhor forma da estrutura da prevenção de perdas existir, ou é ligada à presidência ou é ligada ao conselho, porque ela tem que estar, em tese, olhando todo o restante da estrutura. Então, dessa forma, ela se caracteriza como uma área de governança. Então, hoje eu olharia dessa forma, governança e todas essas áreas embaixo de prevenção de perdas, todas essas sub-áreas voltadas a garantir que a operação aconteça da melhor forma possível. É uma área que, óbvio, o produto final é a redução do índice de perda, mas muito mais do que isso é garantir que a empresa se torne eficiente. Sim. Porque a partir do momento que você executa o processo da forma como deveria ser executado, você está se tornando eficiente. E ser eficiente hoje é uma vantagem competitiva no mercado. Sim. E ser eficiente no Brasil, com logística e outras questões, é extremamente complexo, a gente sabe disso. E eu acho que o papel das áreas, em geral, envolvendo a prevenção de perdas, ele é um papel muito cross-área, né? Sim. O profissional de prevenção de perdas, assim como o RH que você citou, ele é um profissional que acaba estando em contato com todas as grandes áreas, ou deveria estar em contato com todas as grandes áreas. E como fazer esse time todo entender esse papel, não um papel só de auditar e de polícia, que a gente sabe que às vezes acaba tendo essa confusão. Como fazer esse profissional e chamar essas áreas para dentro, para conseguir junto ter um processo mais eficiente? Realmente, a prevenção de perdas, ela atua na cadeia,
e quando eu falo a cadeia de suprimento, né, é desde a compra do produto até a devolução. Então, ela está permeando toda a cadeia. E aí ela tem essa função cross mesmo que você falou, porque se eu estou atuando na cadeia, eu tenho que conversar com a RH em termos de a melhor contratação, melhor capacitação, melhor avaliação e retenção. Eu tenho que conversar com finanças em questão de indicador, em questão de resultado, em questão de avaliação de retorno sobre investimento. Eu tenho que falar com compras, enfim, tenho que falar com todo mundo. O grande ponto aí, e é uma das características fundamentais, inclusive do gestor, do executivo de prevenção de perdas, é ter a visão do negócio. E isso é uma das grandes vantagens que um profissional de prevenção de perdas tem. E aí, quando você olha lá fora, né, fazendo um parênteses, muitos CEOs de empresa são egressos da prevenção de perdas. Eles passaram em algum momento por vice-presidente de Loss Prevention, vice-presidente de Asset Protection, porque nessa cadeira ele olha tudo. E aí prepara ele para subir. Então, ter essa visão do todo e ter uma característica fundamental que é, a partir do momento que você tem a visão do todo, você saber negociar, você saber entender que o bem maior passa por todas essas outras áreas e que você tem que saber soltar um pouco, apertar um pouco ali, mas no fim, como você tem a visão do todo, você sabe a dosagem que você tem que colocar em cima de tudo Sim. isso. Então, o profissional de prevenção de perdas, o ideal dele, realmente, é ter essa função cross, negociando muito bem, e ele só vai saber negociar se ele entender o negócio. Se ele sabe aonde ele está pisando, o que ele vende, quem é o público-alvo, ele não tem que entender somente de furto, ele não tem que entender somente de como um produto vence, mas ele tem que entender do comportamento até do consumidor, ele tem que entender a tendência de mercado, para onde o varejo está indo. Né? Eu acho que dentro disso tem uma coisa muito fundamental, que é a pergunta que muita gente, às vezes na prática, acaba falando assim, mas é o misto do até que ponto que eu previno e até que ponto que eu deixo a perda acontecer, porque eu sei que no final eu vou ter um resultado maior, né? Porque no final a linha tem que ser maior, né? Então, como achar esse meio termo, né? Como fazer a prevenção não ser a burocracia e sim ser um auxiliador de venda no processo final e até de visualização de marca junto do comportamento do consumidor? Atuando como consultor. A área de prevenção de perdas é uma área interna de consultoria. Óbvio, ela tem que medir e avaliar encontrando inconformidades com o processo, não tem jeito, tem que ter um KPI para buscar. Mas, sobretudo, além de tudo isso, ela tem que entender que aonde eu posso ter um ganho. E a partir dessa inconformidade, que ações de melhoria contínua eu trago para o negócio. A partir do momento que o profissional de prevenção, que a área de prevenção começa a trazer essas melhorias, essas sugestões, porque ele conhece o negócio, como eu disse antes, e aí as outras áreas começam a enxergar, aí ele começa a se mostrar como uma área de valor para a companhia. Sim. E aí, vamos consultar prevenção de perdas em relação a isso. Então, deixa de ser uma área que, apesar de ter o nome de prevenção, é muito, às vezes, acionada de forma reativa para participar de projetos de inauguração de loja, definição de lançamento de um novo produto. Os próprios projetos arquitetônicos de loja. Né? Sim, onde eu vou fazer um projeto de trade marketing. Esse produto deveria estar na frente da loja mesmo? Ou no fundo da loja? É uma área quente de perdas ou uma área fria de perdas? Então, existem estudos para definir isso e que a área pode ajudar. A área de risco logístico onde aquele CD ou onde aquela unidade de negócio vai estar inserida. Então, tudo isso vai desde questões tributárias. Então, existe um espectro bem mais amplo da prevenção de perdas que vai além da perda de estoque, por exemplo. Ele vai atuar em perda financeira, ele vai atuar em perda comercial, atua na ruptura, que é um dos grandes ofensores do varejo Sim. hoje. Né? Ele atua em produtividade, ele atua em perdas legais. Então, quando você olha o conjunto dessas perdas que pode levar o varejo a perder, sei lá, quase 10% do seu faturamento líquido, né, realmente você consegue trazer aí uma adição importante de valor que é percebida, que esse é o grande ponto, né, percebida por todos os agentes funcionais da operação, do negócio em si como um todo. Anderson, muito obrigada. Queria convidar você a deixar algumas palavras finais aí
para quem está no nosso canal, enfim, falando um pouquinho do que você considera como próximos passos e dicas, até para quem está começando com uma área de prevenção de perdas, né, para os varejos menores, enfim, você com a sua experiência, o que a gente tem que fazer e para onde que a gente tem que ir? Bom, acho que a grande dica é: tenham consciência que a perda existe, né? Então, isso é uma decisão muito importante. É igual quando você tem a decisão de vou descobrir se eu estou doente ou não estou. Você só pode curar uma doença se você sabe se você está doente e tem consciência dessa doença. Então, tenham consciência. Uma vez que você absorveu isso, internalizou, sabe que tem a necessidade, busque conhecimento, busque estruturar. Existem diversas formas de você encontrar tudo isso no mercado, e não desista. A área de prevenção de perdas não é uma área que nasce e morre, é uma área que é permanente dentro do negócio. Então, desde a pequena até a média e a grande, você tem que ter a área de prevenção de perdas para fazer com que o seu negócio seja mais eficiente. Não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão realmente de fazer parte do organismo vivo de uma empresa varejista. Eu acho isso muito importante porque, justamente como você já falou, né, a gente percebe no mercado, às vezes, uma movimentação de vai ter uma área de perdas e tira uma área de perdas. Ah, meu indicador está controlado, eu tiro a área de perdas. Mas no momento que você tira, ele estava controlado justamente porque você tinha a área. Justamente. Né? Então, eu acho tudo isso muito importante. Anderson, mais uma vez, obrigada por todo o papel que você tem desenvolvido em prevenção de perdas e também junto do IBEVAR, né, como presidente do nosso comitê de práticas. É sempre muito esclarecedor escutar você e compartilhar a experiência. Eu, particularmente, não sou especialista da área e aprendo muito, mas todo o time aí tem muito a agradecer. Mais uma vez, obrigada. E a gente se vê numa próxima entrevista.